Bom dia a todos. Desta vez vamos falar em ódio. Porque o ódio? Porque, infelizmente, parece estar, diria eu, na moda. O ódio está a ser promovido em muitas esferas da sociedade, de muitas maneiras. Muitos políticos, muitos patrões de grandes corporações promovem-no por lucro financeiro, mas também, por vezes, para reunirem em seu redor pessoas que votam neles ou que os apoiam contra inimigos que às vezes são muito fabricados. Realmente, isto está um pouco em toda a parte e temos neste momento países envolvidos em guerras terríveis. Temos até um determinado país que parece envolvido e apostado numa guerra de extermínio puro, num genocídio. Outros não estarão tanto num caminho genocida, mas estão obviamente a promover enorme sofrimento global e muitas mortes. E a questão é um pouco como é que isto funciona, esta coisa do ódio. Encontrei um artigo muito interessante e esclarecedor de investigação por um certo Fisher e colegas, de 2018, que faz uma revisão geral de literatura sobre o tema do ódio, investigação, e mostra algumas coisas interessantes. Para já, o ódio costuma vir rodeado de outras emoções negativas ou de outras posturas negativas, como vingança, como sentimentos de humilhação, como desprezo, nojo, mas também, muitas vezes, medo. O medo é muito diferente do ódio no sentido em que o medo nos manda parar, afastar-nos, fugir de alguma coisa que detestamos ou de alguém que detestamos, enquanto o ódio manda aproximar para fazer mal e para destruir. O ódio atrai-nos, num determinado sentido, na direção do alvo de ódio, para lhe fazermos mal. Por vezes, acompanhando isto, sentimentos de vingança, pseudo-justiça e por aí adiante. O que é que distingue o ódio de outras emoções negativas? Para Fischer e colegas, o ódio implica uma ideia de que o objeto de ódio, por vezes o grupo que é odiado, é imutável na sua maldade, na sua agressividade. Os que são odiados, tipicamente, são vistos por aqueles que odeiam como sendo imutáveis no seu caráter maléfico ou negativo. Além disso, pensamos que eles são ativamente maus. Ou seja, se não os destruirmos, eles irão tentar destruir-nos a nós. E por vezes isto é-nos apresentado como uma coisa que não tem outra opção. Os outros são maus e não há nada a fazer a não ser sermos iguais ou piores do que eles e destruí-los. Os outros não podem melhorar porque os outros são imutáveis na sua maldade. São intrinsecamente maus. Isto é um pouco vendido a populações, um pouco por todo o lado. É claro que o ódio passa muito facilmente de um nível mais ou menos individual para uma generalização a grupos ou a setores de sociedade e por aí adiante. É muito fácil isso acontecer. Do mesmo modo, muitas vezes, quando odiamos, é como se o ódio nos colocasse umas lentes negras nos óculos, à frente dos olhos, que nos fazem ler tudo o que vem do outro lado como sendo negativo. E fazem-nos, por vezes, ignorar informação diferente. Passamos a achar que os outros, os que odiamos, são uma espécie de praga que tem que ser erradicada. E aí também é fácil mentalizarmos exércitos para pensarem que eles são, de certo modo, um remédio para esta praga. Eles vão beneficiar o seu povo, ou outros, ao destruírem os malvados. Uma lógica muitíssimo perigosa, e nós temos evidência clara disso, quando, por exemplo, um país que foi alvo de genocídio no passado se torna um país genocida. E como é que isto acontece? Fizeram-nos coisas monstruosas, agrediram-nos, fizeram-nos mal, mataram os que nós amamos, destruíram as nossas casas. Desenvolvemos ódio, e esse ódio leva-nos, eventualmente, a intensos sentimentos de vingança também. Vamos querer destruir os que nos fizeram mal, os que acreditamos que nos fizeram mal, os que pensamos e sentimos que são perigosos para nós.
Vamos sentir-nos cheios de poder ao fazer isso, vamos sentir-nos com direito a fazer isso e vamos perpetuar esta ação, mas dentro de nós estamos a tornar-nos iguais a eles ou piores, porque fazemos a mesma coisa, ainda amplificando por vezes. Quando nos enchemos de ódio, o ódio torna-nos maus. É tão simples como isto. E o ódio corrói-nos por dentro para alguns fins e leva-nos a corroer os outros. O ódio, por vezes, está associado a sentimentos de uma certa legitimidade perante a praga que podem ser os outros, quando, na verdade, talvez não seja bem assim, se tivermos um pouco de coração, um pouco de abertura, se tivermos curiosidade em saber mais, se quisermos ir adiante. Por isto mesmo também verificamos que, normalmente, onde há um ódio intenso, não há intimidade com ninguém, há afastamento, há separação sistemáticos e há uma tendência para ignorarmos qualquer informação, qualquer impressão, pareça ser contrária ao nosso sentimento de ódio e à percepção que temos dos outros. Se eu odeio um grupo qualquer, social, eventualmente tenho esta generalização de que todos os membros daquele grupo são maus, perigosos e têm que ser destruídos, são uma praga, e o que pareça ir contra, eu ignoro, eu afasto. Eu penso que é uma espécie de exceção vaga, ou talvez falsa, não merece ser tida em conta. Claro que o ódio também se alimenta muito da memória, e há grupos sociais que promovem constantemente memórias negativas no seu seio, aparentemente para andarem constantemente ressentidos. E se andam constantemente ressentidos, então provavelmente vão ter o fígado pouco saudável, mas também vão alimentar sempre esta, este sentimento negativo ativo de terem que fazer algo contra os outros. De facto, eu diria que em alguns países beligerantes não temos de maneira nenhuma anjos contra demónios, não temos puros inocentes que foram atacados e pronto. Muitas vezes há passado longo de parte a parte, ataques mútuos, ofensas mútuas, e muitas vezes, assim que uma guerra começa e se mantém, a certa altura, mesmo que no início houvesse alguns um pouco mais inocentes, o que acontece depois é que são demónios contra demónios. As pessoas ficam possessas de ódio. Este ódio pode ser alimentado, nomeadamente, por quem lucra, como as indústrias de armamento. O ano passado, aparentemente, pelo menos bilhões de dólares foram usados no nosso planeta em guerra e em armamento, e uma soma monstruosa como esta poderia ter sido revertida noutro mundo um pouco melhor, em educação, saúde, cultura, promover as artes, promover a harmonia, estabelecer pontes, colaboração, viagens e por aí adiante. Aliás, a guerra é poluente de muitas maneiras e os que odeiam, eu diria que têm tendência a envenenar o seu próprio coração, ao em transmitirem veneno ao coração dos outros. Isto não ajuda ninguém, de modo algum. E qual é a alternativa ao ódio? Pois é o amor, de facto, que aproxima, que abre o coração, nos permite ser curiosos com os outros, queremos saber mais, queremos eventualmente encontrar pontes com eles, construir alguma coisa em conjunto, procurar pontos de ligação, como sermos humanos, estarmos vivos como eles, termos emoções como eles, desejarmos melhorar, queremos sentir-nos felizes, etc, etc. Portanto, vamos ter cuidado com isto, vamos evitar as propagandas de ódio, e mesmo quando temos que nos defender, devemos aprender a defender-nos com energia, mas sem ódio, com afirmação de poder, sem medo. Podemos, quando necessário, procurar proteger-nos, defender-nos ou defender aqueles que amamos, mas evitando cultivar ódio e procurando constantemente algo que não seja destruição. É disto que eu queria falar por hoje, como sempre. Se gostarem, subscrevam, partilhem e já sabem que temas como os dos meus vídeos são por vezes um pouco censurados porque não interessam aos que querem vender ódio. E por aqui fico.
Até breve.